Você já parou para pensar no papel dos anjos na criação do mundo? No início de tudo, em um tempo antes do tempo, quando o universo ainda estava em seu caos primordial, existiam seres que eram perfeitos em poder, beleza e sabedoria. Seres espirituais que estavam com Deus, em sua presença, enquanto o mundo ainda não tinha forma. Mas qual era a missão desses anjos? O que aconteceu entre eles e o Criador antes de tudo ser transformado e colocado no caminho da perfeição? Vamos explorar juntos? No princípio, Deus, em sua infinita sabedoria, criou os céus e a terra. Mas o que você talvez não saiba é que, antes de qualquer coisa, Deus já havia criado seres celestiais poderosos, os anjos. Esses seres, como embaixadores do Senhor, não eram simplesmente seres sem forma ou consciência. Eles foram feitos à imagem da grandeza de Deus, com uma missão especial: servir, adorar e glorificar a majestade divina. Imagine a cena, um vasto vazio, onde tudo era silêncio e escuridão. E então, em um gesto de amor imensurável, Deus falou: haja luz. E a luz apareceu. Mas você sabia que os anjos estavam presentes nesse momento? Eles não apenas testemunharam, mas também se regozijaram diante da glória de Deus, louvando a criação. A Bíblia nos conta que os anjos exultam de alegria diante de cada obra divina. Jó capítulo 38, versículo 7. Eles estavam ali, observando cada passo da criação. Eles viam a terra sendo formada, os mares sendo divididos, as estrelas sendo lançadas no céu. Cada obra, um novo cântico de adoração. Mas ao longo da criação, algo aconteceria que mudaria a história para sempre. Você sabia que nem todos os anjos permaneceram fiéis? Entre eles, havia um ser de grande poder e beleza, um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, tinha uma posição de honra diante de Deus. No entanto, ele desejou ser mais que Deus. Ele desejou seu próprio trono, sua própria glória, e isso gerou a queda. Quando ele se rebelou contra Deus, levou consigo uma parte dos anjos, criando um caos celestial. Eles foram expulsos do céu e lançados na terra, iniciando um conflito eterno entre o bem e o mal. Já pensou sobre como a escolha de um anjo impactou a criação? A queda de Lúcifer e seus seguidores nos mostra que até mesmo os seres mais poderosos podem escolher caminhos errados. E se você fosse um anjo? Escolheria a lealdade ao Criador ou o caminho da rebelião? Esta é uma reflexão que permanece conosco até hoje. Nem todos os anjos caíram. Uma legião celestial de anjos fiéis permanece diante de Deus, com a missão de servir, adorar e cumprir sua vontade. Eles estão sempre ao nosso lado, prontos para nos ajudar, guiar e proteger. Desde os tempos mais remotos, quando a criação ainda estava nos seus primeiros passos, até os dias de hoje, os anjos continuam a ser nossos companheiros invisíveis, trabalhando em silêncio, mas com grande poder. Desde o princípio da história humana, os anjos desempenharam um papel essencial. No Jardim do Éden, por exemplo, Deus enviou anjos para proteger Adão e Eva após a queda, afastando-os da árvore da vida e impedindo que eles vivessem eternamente em um estado de separação de Deus. Mas a presença dos anjos não se limitou a esse momento. Durante toda a história de Israel, os anjos foram enviados para guiar e proteger o povo de Deus. Eles estavam ao lado de Abraão, quando ele foi chamado a sair de sua terra para uma promessa que ele ainda não podia ver. Eles ajudaram Moisés a conduzir os israelitas para a liberdade, e foi um anjo que apareceu para Elias,
confortando-o quando ele estava fugindo da ameaça de Jezabel. Na vida de Jesus, os anjos também tiveram uma presença especial. Quando ele estava sendo tentado no deserto, depois de jejuar por 40 dias, foi um anjo que o fortaleceu. Quando ele enfrentou a angústia no jardim do Getsêmani, o Senhor enviou um anjo para o confortar e dar-lhe força. E se os anjos foram tão próximos de figuras tão importantes na Bíblia, o que isso significa para nós hoje, que também fazemos parte do plano de Deus? Será que assim como os anjos estiveram com Abraão, Moisés e Jesus, eles ainda estão conosco acompanhando nossa caminhada? A Bíblia nos lembra que ao longo de nossa jornada, Deus envia anjos para nos proteger, guiar e até mesmo entregar mensagens de esperança e direção. Você já parou para pensar que há um anjo que está cuidando de sua vida neste exato momento? Será que em meio às dificuldades, os anjos estão trabalhando silenciosamente, intervindo de formas que não vemos, mas que ainda assim nos protegendo e conduzindo? Será que em momentos de dúvida, angústia ou perigo, há uma presença invisível cuidando dos nossos passos e nos guardando de situações que nem sequer imaginamos? Parece fascinante pensar nisso, não é? Muitas vezes, passamos por situações difíceis, momentos de crise ou até desespero, e nem sempre conseguimos ver a mão de Deus atuando. Mas, ao olhar para a história bíblica, podemos perceber que mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava lá, enviando anjos para proteger e orientar seu povo. Será que em nossos momentos de dificuldade, os anjos estão lá, atuando nos bastidores da nossa vida? Será que naquelas situações em que sentimos medo, insegurança ou solidão, há uma força invisível que nos mantém firmes? Os anjos não estão apenas nas histórias do passado. Eles continuam conosco hoje, trabalhando de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente, mas que fazem toda a diferença em nossas vidas. Você pode não os ver, mas eles estão lá, ao seu lado, prontos para cumprir o plano que Deus tem para você. Pense nisso por um momento. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, pode ser influenciado por uma orientação divina que vem por meio dos anjos. Eles estão ao nosso redor, não como simples espectadores, mas como guerreiros espirituais, prontos para interceder, proteger e guiar. Às vezes, no caos e nas dificuldades, podemos nos sentir sozinhos, mas a verdade é que não estamos sozinhos. Deus tem enviado seus anjos para nos apoiar em cada momento de nossa vida, nos lembrando de que sua presença nunca nos abandona. Agora, eu te convido a refletir. Quantas vezes, em momentos de desafio, você já sentiu uma paz inexplicável, uma direção clara, uma ajuda que veio de onde você menos esperava? Pode ser que, nesses momentos, os anjos de Deus estavam trabalhando em seu favor, cumprindo sua missão de proteger e guiar você na jornada. Os anjos estão ao seu lado. Eles não só estavam presentes nos momentos mais desafiadores da história bíblica, como também estão presentes agora, ao seu lado, ajudando a carregar a carga e guiando você pelos caminhos da vida. Você não está sozinho. Deus está com você, e seus anjos enviados para sua proteção e guia estão trabalhando ao seu favor. Que essa verdade traga conforto e força para o seu coração. E o que isso tem a ver com você? A história dos anjos nos ensina muito sobre obediência, lealdade e o livre-arbítrio que Deus nos deu. Eles estavam diante de Deus, vivendo em sua presença, com um privilégio imenso de servir ao Criador diretamente. Porém, mesmo em um lugar de total perfeição e proximidade com Deus, alguns anjos escolheram rebelar-se e seguir um caminho de orgulho e desobediência. Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso, não conseguiu se contentar em servir a Deus. Ele quis ser igual a Deus.
Ele desejou algo além daquilo que Deus havia planejado para ele. E isso o levou à queda. Agora, aqui está o ponto crucial. O mesmo livre-arbítrio que Lúcifer teve e que os anjos fiéis exerceram é o mesmo que Deus nos deu. Você já parou para pensar sobre o poder das suas escolhas? O que isso revela sobre a sua caminhada com Deus? Em nossas vidas, também temos escolhas todos os dias. Podemos escolher obedecer a Deus ou seguir nossos próprios desejos. E isso faz toda a diferença. Quando os anjos decidiram seguir a vontade de Deus, estavam optando pela verdadeira paz, pelo propósito divino. Mas quando caíram, optaram por seguir seu próprio caminho, e a consequência disso foi a perda da sua posição e glória. O que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus te deu? Está escolhendo viver de acordo com os seus princípios ou se deixando levar pela tentação do ego e das vontades passageiras? Será que estamos permitindo que o orgulho, a vaidade e o egoísmo ocupem o lugar de Deus em nossos corações? Como os anjos, todos os dias somos convidados a escolher. Vamos seguir a Deus ou vamos seguir nossos próprios caminhos, que nem sempre são os melhores? O que essa história dos anjos nos ensina sobre os nossos próprios erros e acertos? Deus nos chamou para sermos fiéis, para adorá-lo e segui-lo, mas a decisão final de seguir ou não é nossa. O grande privilégio que os anjos tiveram de estar na presença de Deus é o mesmo que temos hoje, pois Ele habita em nossos corações através do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, assim como os anjos, temos a liberdade de escolher nos afastar e seguir nosso próprio caminho. A diferença está em como reagimos quando somos tentados. E a grande pergunta é: qual será o legado das nossas escolhas? Assim como os anjos que permaneceram fiéis a Deus, podemos viver uma vida de paz, propósito e cumplicidade com o Criador. Mas assim como aqueles que caíram, podemos escolher ir por um caminho de solidão e perda. Essas perguntas não são apenas sobre os anjos, elas são sobre você. O que está no centro da sua vida agora? Você tem dado espaço para Deus agir em seu coração ou está deixando que outras coisas se tornem mais importantes? Às vezes, sem perceber, nos afastamos, mas Deus sempre nos chama de volta, com sua graça e misericórdia, assim como Ele estendeu aos anjos que se arrependeram e voltaram para Ele. Essas reflexões não são apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. As escolhas que você faz hoje moldam seu caminho. Como os anjos, você também é chamado para uma vida de lealdade, obediência e serviço a Deus. Está disposto a escolher viver da maneira que agrada a Ele, assim como os anjos fiéis fizeram, ou preferirá seguir seu próprio caminho, que pode parecer atraente, mas leva à destruição? É por isso que esta história dos anjos não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição viva para cada um de nós. Vamos aprender com eles e, ao fazer nossas escolhas, que possamos refletir sobre o quanto Deus nos ama e quer nos guiar para o melhor caminho. Qual será a sua escolha hoje? Agora eu convido você a fechar os seus olhos e entrar nesse momento de reflexão e conexão com Deus. Vamos, juntos, elevar nossa voz em oração, pedindo a Ele que nos fortaleça na fé e nos envie seus anjos para nos proteger e guiar. Senhor Deus, Pai amado, Tu que és o Criador de todo o universo, o Senhor dos céus e da terra, louvamos o Teu nome e reconhecemos a Tua grandeza. Tu, em Tua infinita sabedoria, criaste os anjos como servos para cumprir Tua vontade perfeita. Eles estavam ao Teu lado desde o princípio, louvando e adorando-Te. E assim como os anjos foram enviados para proteger e guiar os Teus filhos ao longo da história, eu Te peço agora, envia Tuas hostes celestiais sobre nós. Senhor, sabemos que,
Muitas vezes, enfrentamos lutas, tentações e desafios que nos desanimam. Mas neste momento, pedimos que Tu nos protejas, que Tu nos envolvamos com Teu manto de luz. Que os Teus anjos, com suas espadas de justiça, nos defendam contra as forças do mal e nos ajudem a manter nossos corações firmes na Tua presença. Que, assim como os anjos foram enviados para guardar o povo de Israel, guardem-nos em cada passo, em cada decisão que tomamos. Pai, nós Te pedimos sabedoria. Dá-nos discernimento para tomar as escolhas certas em nossas vidas, para não nos desviar do Teu caminho, assim como os anjos fiéis que Te servem com toda a sua força e devoção. Que em cada momento de indecisão ou tentação, possamos lembrar que Tu nos sustentas e nos guias através do Teu Espírito Santo e do auxílio dos Teus anjos. Que a Tua luz brilhe sobre nós, iluminando nossos pensamentos, nossas ações e nossa jornada. Senhor, queremos ser fiéis a Ti, assim como os anjos foram fiéis. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua vontade, um testemunho da Tua graça e misericórdia. Que a Tua proteção esteja sobre nós, nossos familiares, amigos e sobre todos aqueles que amamos. Que em momentos de medo ou dúvida, possamos sentir a Tua presença e a presença dos Teus anjos, nos confortando e nos fortalecendo. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade e amor infinitos. Que possamos todos os dias escolher Te servir como os anjos fazem, com coração puro e obediência sincera. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos, confiantes de que Tu ouves nossas súplicas e nos abençoas com Tua proteção divina. Amém. Agora pense sobre tudo o que discutimos. A história dos anjos não é apenas sobre seres celestiais. É sobre nós. Nós também temos a escolha. E você, qual será a sua escolha? Se esse vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.